Amados, nessa manhã nós vamos dar continuidade no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 6. Nós vamos ler nessa manhã os versículos 53 até o versículo 56. Marcos capítulo 6, dos versículos 53 aos 56. Esse é o encerramento do capítulo e de um grande bloco que nós vemos na palavra do Senhor, de milagres de Jesus, de operações maravilhosas de Jesus sobre a natureza, sobre a vida de pessoas, sobre poderes espirituais. E Deus tem cuidado de nós, né? E a gente percebe o cuidado de Deus ao longo dessas passagens todas. E esse encerramento que nós vamos ver aqui agora é um texto que nos faz refletir sobre uma coisa: como vemos os milagres de Jesus, como nós enxergamos os milagres que Ele opera. E aí eu quero ler com você essa referência nessa manhã. Daniel, vou te pedir um favor, espera um pouquinho de água para mim, por favor. Obrigado. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E ele percorreu toda aquela região. Começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, por favor, ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que o tocavam nela ficavam curados. Quero ler de novo essa última frase. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã e por essa palavra. Fala conosco, Senhor, aqui nesse lugar. Ministra a Tua palavra aos nossos corações e que possamos receber na totalidade aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, quero começar essa mensagem trazendo de volta uma pergunta que eu já levantei aqui. Como enxergamos os milagres de Jesus? Como enxergamos as operações maravilhosas de Deus na história? Como nós temos enxergado tudo aquilo que Deus faz? E o tema da mensagem nessa manhã é uma pergunta: mágicas ou sinais? É uma pergunta, tema da mensagem nessa manhã: mágicas ou sinais? E eu quero refletir com você, começando aqui com uma frase de um autor cristão, que ele diz assim: quando criança eu via os milagres como mágica, agora os vejo como sinais. Eu vou ler de novo. Quando criança eu via os milagres como mágica, agora os vejo como sinais. Quando a gente vai crescendo na igreja, vai crescendo na presença do Senhor, e aí você vai se lembrar da sua infância, você que cresceu na igreja, sobre os desenhos que você assistia, os desenhos que você pintava, os desenhos que você mesmo desenhava também, depois de uma aula na igreja, depois de um momento de instrução. Você vai se lembrar aí que boa parte desses desenhos que você fez tratavam de milagres, né? A gente usa esses recursos para instruir as crianças. O milagre de Daniel na cova dos leões e sair dali vivo, o milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego que saíram da fornalha vivos, os milagres feitos por Jesus. Temos também os grandes eventos, né, como a Arca de Noé, enfim, milagres que vão acontecendo, grandes eventos que vão acontecendo, e nós, quando criança, nós vemos essas coisas com um olhar de
né? Eu lembro que eu gostava muito, quando criança, da história de Jonas, né? Gostava de ver desenho, gostava de desenhar Jonas dentro do grande peixe, aquela coisa toda. Nós vemos o milagre, quando crianças, de uma maneira. Só que a questão é que quando a maturidade vem sobre a nossa vida, como que nós vemos os sinais, os milagres, os grandes eventos que Deus opera diante de nós? E aí essa frase desse autor, ela tem que nos fazer pensar: quando criança eu via os milagres como mágica, mas agora vejo todos eles como sinais. E aí eu quero, avançando aqui com você na nossa reflexão nessa manhã, se tem uma coisa que podemos perceber na palavra do Senhor, é que Jesus nunca quis transformar milagres em espetáculo. Jesus nunca quis. Tem uma passagem que alguns doutores da lei chegam diante de Jesus e pedem para ele: faz um sinal aí para a gente. Faz alguma coisa, mostra um sinal para a gente poder acreditar. E aí Jesus dá uma resposta dura para eles, dizendo assim: o único sinal que vocês verão é o sinal de Jonas. E Jesus não faz nenhum milagre ali naquele momento. Uma outra coisa, uma outra passagem, a multidão vai atrás de Jesus depois de ter comido pães multiplicados, né? E visto aquele sinal maravilhoso que semanas atrás nós vimos na palavra, e eles correm atrás de Jesus porque eles queriam mais pão, eles queriam ver aquele milagre de novo. E Jesus, vendo a intenção no coração daqueles homens, não faz milagre nenhum, porque ele fala para aquelas pessoas: vocês vieram para cá não por causa da palavra, mas por causa dos sinais que eu faço, por causa do pão que foi multiplicado. Tá falhando o microfone, né? Eu vou falar sem aqui, gente, e que a minha voz buche até o final, em nome de Jesus. Mas vamos lá, tá falhando todos. E Jesus não multiplica os pães, Jesus não multiplica. E aí uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: como que eu vejo os milagres de Jesus? Como que nós vemos os milagres? Como que nós tratamos os milagres? E esse texto, amados, a forma como a multidão vai lidando, e eu quero ler de novo com você aqui, no versículo 53, olha só, todo o movimento que acontece em busca de um milagre, né? Olha aí, ó. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. E saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles percorreram toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Está tranquilo, Edgar, não precisa de microfone não, está tranquilo. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que nos deixasse tocar, ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. A forma como lidamos com essas ações de Deus, com essas ações de Jesus, podem ser muito reveladoras acerca de quem nós somos e não apenas sobre quem Deus é. A maneira como nós lidamos com os milagres dizem muito mais respeito a nós mesmos do que a Deus. Porque, Celinha, Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para mover. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus fez coisas maravilhosas, mas nós vemos também na palavra um outro lado que nós não podemos ignorar. Jesus ressuscitou Lázaro, foi até o túmulo de Lázaro, ressuscitou aquele homem, mas esse mesmo Jesus, Eliane, quando soube da morte de João Batista, ele não foi lá ressuscitar João Batista. Ele poderia ressuscitar, sim ou não? Sim. Poderia, mas ele não o fez. Ele não o fez. Muitos enfermos foram curados, mas muitos outros não foram curados. Não foram. Quando Jesus está no tanque de Betesda, né, que ele cura aquele homem que estava ali, aquele era um lugar em que muitos enfermos se juntavam. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus curou apenas um homem naquele lugar. E quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que muitos
mágica ou sinais. E aí eu quero começar aqui o primeiro ponto da mensagem para a nossa reflexão. Primeiro ponto é mágica. O que é ver o poder de Deus como mágica? O que isso significa? Uma coisa importante que nós temos que destacar aqui é que quando eu falo de mágica, eu não estou falando de espetáculos, de truque, de circo, tá, gente? Isso aqui é uma importância de destacar aqui. Aquilo são truques, é um espetáculo, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Quando eu trago o termo mágica, eu trago de uma maneira mais séria, conforme a Bíblia vai nos mostrar. Atos capítulo 8, nós vamos ver ali um relato de um homem chamado Simão, que era um homem que mexia com magia, com manipulação de espíritos. Era um homem que fazia espetáculos sobrenaturais, fazia mágicas nesse sentido. E quando nós falamos de mágica, mágica tem o significado seguinte para nós aqui nessa mensagem: um espetáculo com fim em si mesmo. Mágica é um espetáculo com fim em si mesmo. Então aquele Simão, quando fazia milagres ali, fazia grandes mágicas, a palavra vai dizer para nós lá em Atos capítulo 8, que a multidão Simone ficava maravilhada com o poder dele, ficava maravilhada com aquilo que ele fazia, e aqueles sinais atraíam multidões porque as pessoas queriam entretenimento espiritual, as pessoas queriam entretenimento, espetáculos para serem surpreendidas, e acabou ali, acabou, não tem mais nada, é um negócio que tem fim em si mesmo. E nós vemos que muitas vezes as pessoas abordaram Jesus achando que ele era mais um mágico em Israel, achando que ele era mais um que fazia sinais para satisfazer coração de pessoas curiosas. E nos dias de hoje, amados, nós precisamos também refletir: Jesus pode operar milagres? O nosso Senhor pode operar milagres? Sim, eu creio na cura, eu já vi experiências de cura, você já viu manifestações de poder de Deus, você já viu muitas experiências aí, você já viveu. Eu tenho certeza que eu desse aqui a oportunidade, talvez você relataria uma experiência de cura que você teve, uma experiência sobrenatural na vida de alguém que você ama. Todos nós temos para contar, mas o que nós precisamos entender é: manifestação do poder de Deus não é espetáculo. Posso ouvir um amém? Amém. Não é espetáculo, não há manifestação de milagre. Olha, vem ver como que é, só para impressionar. Só que o nosso coração falho, nosso coração tão desesperadamente corrupto, ele quer fazer com que os sinais de Deus virem mágica para nós. E aí o que a gente quer? Eu quero ver sinal, eu quero ver milagre, eu quero ver manifestação de mágica, aí agora um tal de uma onda aí, né? Fulano revela CPF agora, tem um tal de revelar CPF na internet, que misericórdia. Mas gente, o pessoal não gravou o CPF, eu não quero que ninguém revele meu CPF, já sei de cabeça. Só que, o que tem por trás disso? É muito mais preocupante, porque quando você vê convites, e aí, como eu falei, na internet tem um monte de coisa assim, gente, é espetáculo, e é preocupante, porque isso não mantém ninguém na caminhada, isso não dá, como diz um amigo meu, isso não dá sustância, isso não traz fortalecimento espiritual, isso torna você viciado em espetáculo, e espetáculo não sustenta a fé de ninguém. E nós vemos na palavra que multidões seguiam Jesus porque queriam ver espetáculo. E quando Jesus é preso, quando Jesus está apanhando, quando Jesus até mesmo ressuscita, muita daquela multidão não mais acompanhava Jesus porque estava interessado nos espetáculos. E eu trago de volta aqui para nós como você vê os milagres que Deus opera, porque Jesus faz milagre, como a gente vê aqui nesse resumo, nesse texto que lemos aqui nessa manhã. As pessoas tocavam até mesmo na borda das suas vestes e eram curadas.
A mulher do fluxo de sangue, ela entendeu isso: se eu tocar na borda da veste dele, eu serei curada. Ela não queria ver espetáculo. Aquilo foi um passo de fé genuíno em Jesus. Em Jesus. E nós precisamos lidar com o Senhor dessa maneira diferente. Não é mágica, até porque nunca foi propósito de Deus, em momento algum, promover espetáculo com o seu poder. Os milagres de Jesus não eram um espetáculo barato. E quando nós lemos Deuteronômio capítulo 18, eu vou pedir para projetar aqui, por favor, para você acompanhar comigo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14. Vamos lá nessa palavra? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Do 10 ao 14. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, e nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O que é a magia no ponto de vista bíblico? É a manipulação espiritual para satisfazer os meus desejos. É como a Carla falou aqui no momento do louvor: Satanás oferece isso para Jesus. Se nós vemos ali a tentação no deserto, nós vamos ver Satanás falando basicamente para Jesus o seguinte: irmão Romildo, faz mágica aí, filho, transforma pedra em pão e come, mata a sua fome, se joga daqui de cima que os anjos vão vir te pegar. O que é espetáculo? Isso é manipulação espiritual. Nosso Deus não é um fantoche. Nosso Deus não está para servir as nossas próprias vontades. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano, sentado no alto sublime trono, e nós somos criaturas e filhos seus. Esse é o nosso Deus. Ele não está a nosso serviço, nós é que estamos ao dele. E aí a gente pode sim pedir milagres, a gente vive sim milagres, mas nunca podemos pensar e enxergar Deus como um mago enxerga os espíritos ao seu redor. Eu não estou aqui para manipular Deus, eu não estou aqui para fazer com que Deus trabalhe para mim, eu estou aqui para viver para Ele e com Ele. É isso que Deuteronômio está nos mostrando. Desde lá no início, Israel, o Senhor já está falando: sai fora de todas essas coisas. Não fiquem procurando adivinhadores, pessoas que vão ficar adivinhando o seu futuro. Não fica procurando esse tipo de coisa. Deus pode trazer revelação, é claro. Deus traz. Deus levanta profetas, é claro, Deus levanta profetas, mas Ele nunca falou para nós ficarmos correndo atrás desse tipo de profecia. Ele nunca falou para ficarmos correndo atrás desse tipo de profeta, porque se Deus quiser fazer isso na nossa vida, Ele vai levantar alguém quando a gente menos esperar, porque Deus faz, Deus fala. Quantos de nós não viveu essa experiência? Eu já contei aqui minha experiência de chamado. Quando ainda era criança, uma profetisa encontrou a minha mãe lá em casa, e ela chamou minha mãe, e ela falou várias palavras ali, e com o tempo, tudo aquilo que aquela mulher foi falando, foi acontecendo, porque não foi dela, foi Deus que falou através da vida dela. Deus faz, só que não podemos tratar isso como espetáculo. Eu vou lá porque lá tem um profeta que entrega tudo, então eu vou lá que eu quero saber o que vai acontecer na minha vida amanhã. Não, eu vou lá porque eu quero ver, eu sou curioso. Isso não é de Deus. As multidões que viveram milagres foi por passo de fé, não porque queriam ver espetáculo de Jesus. Deus nunca quis fazer espetáculo. Nem Jesus
e nem os apóstolos faziam rituais secretos, sinais misteriosos para ter controle sobre os poderes espirituais. Não há qualquer tentativa no sentido de pressionar Deus, um Deus relutante que não quer promover as coisas a fazer os interesses dos homens. O que vemos Jesus e os apóstolos fazerem é algo completamente diferente disso. Não há uma manipulação de Deus. Por isso, amados, em nome de Jesus, eu quero fazer aqui uma leitura para vocês. Acompanhem bastante atenção. Finalmente, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e as demais orações de Jesus, tem uma orientação que vai completamente contra essa magia que nós falamos anteriormente. Essa magia se ocupa com o controle sobrenatural mediante técnicas, para a promoção dos próprios interesses. Eu vou manipular os espíritos para que a pessoa que eu quero venha até mim. Eu vou fazer para que a pessoa que eu não gosto se dê mal. Isso é magia, não é o que Jesus ensinou. A preocupação de Jesus era cumprir a vontade do Pai e ensinar os homens a se submeterem à totalidade das suas vidas àquela vontade. Note a diferença. Aqui eu quero manipular Deus. Aqui eu quero me submeter a Deus. E aí eu vivo milagre. Eu vivo grandes manifestações do poder de Deus. Só que aqui o glorificado é Ele. E aqui é só curiosidade. E Deus não nos chamou para viver de curiosidade. Então eu quero entrar no segundo ponto com você. Falar de sinal. Lembrando da frase no início. Quando criança, via os milagres como mágica, mas agora vejo como sinais. E isso aqui é o que a gente precisa viver a partir de agora. Segundo ponto da mensagem, sinal. Sinal. Vamos ver qual é a diferença agora do primeiro que a gente leu aí. Para começar, que a palavra sinal ou sinais aparece no Novo Testamento 77 vezes. 77 vezes a palavra sinais vai aparecer no Novo Testamento. Sinal é algo que aponta para alguma outra coisa além de si mesmo. Sinal aponta para outra coisa. Ele não é um fim em si mesmo. A magia é um fim em si mesmo. Ela acabou, aplauso, vamos embora para casa. Sinal não. Quando ele é operado, quando nós vemos o milagre acontecer, ele aponta para Deus. Ele glorifica a Deus. Ele nos leva a viver algo além do que nós estamos vendo. A magia me faz ficar impressionado. E eu bato palma e vou embora para casa. O sinal não. Quando eu vejo um sinal de Deus, eu me coloco de joelho e eu quero, Senhor, eu quero viver para Ti o resto da minha vida. Senhor, eu me entrego ao Senhor. O sinal vai levar a um compromisso com Deus e não com um espetáculo. Isso aqui é importante. O sinal gera maturidade. O sinal fortalece a fé, porque o sinal me leva a temer mais ao Senhor. O sinal me leva a continuar querendo viver com esse Deus, porque o sinal não é um fim em si mesmo, ele me leva para algo que está além. Isso é um sinal. Quando nós olhamos para uma cruz vazia, por exemplo, a cruz vazia é um símbolo, é um sinal, porque eu não venho para cá para adorar essa cruz aqui. Não é, essa cruz na verdade é para me lembrar de uma outra coisa, que o meu Senhor morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo para todo sempre. Sinal. Agora, quando nós transformamos o sinal em ídolo, ele é um fim em si mesmo. Aí o que eu faço? Eu adoro a cruz, eu me ajoelho na frente da cruz, eu faço oração para ela, porque ela deixou de ser um sinal, e ela virou um ídolo. O que o Senhor tem para nós é algo maior, é algo que vai além. E essas multidões viveram isso, viveram um milagre e viveram uma entrega depois, viveram algo maior depois, melhor depois. Todo milagre que Jesus faz é algo que aponta para o poder de Deus. Glorifica o Pai que enviou o Filho. Mágicas glorificam o ser humano, sinais glorificam a Deus. Sinais glorificam a Deus. É isso que nós devemos querer e buscar na nossa vida.
né? É por isso que nós oramos por cura, é por isso que nós oramos por restauração, é por isso que nós oramos para que coisas que para o homem é impossível venham a acontecer. Não é porque a gente quer um espetáculo a mais, mas é que a gente quer que o nome do Senhor seja glorificado, e a gente ora por isso. E quando a cura vem, a gente não fica fazendo espetáculo com ela, a gente faz culto com ela, que a gente vai glorificando o nosso Deus. Deus age, Deus faz, e quando eu vivo e trato os milagres do Senhor como sinais de algo maior, eu não fico na dependência do milagre acontecer para continuar ao lado de Deus. Eu não me torno dependente de sinal, porque eu não sou viciado em sinal, porque sinal me leva para depender daquele que opera o sinal. Aí sim, aí se ele faz, eu fico feliz, mas se ele não faz, eu também fico feliz, porque eu não estou na dependência disso, eu estou na dependência de quem faz aquilo. Então essa é a visão madura que precisamos ter sobre milagres. Além disso, os milagres operados de Jesus eram sinais que serviam para apontar também o que é realidade no reino de Deus. Quando Jesus curava um enfermo, algo estava sendo ensinado ali, Xande. E é o seguinte: quando Jesus curava um cego, por exemplo, quando Jesus curava um cego, tudo que Jesus fazia, Rogério, era uma manifestação do reino de Deus. Do reino de Deus. Os sinais serviam a ele para mostrar: o reino de Deus chegou. E por quê? Cada cego, irmã Beth, que Jesus curou, apontava para algo. No início e no futuro. No início, porque apontava para o momento lá no Éden, em que Isaac não havia enfermidade nenhuma. Cada cura que Jesus fazia, irmão Ronaldo, servia para nos mostrar o seguinte: Deus não nos fez para a doença. Deus não nos fez para a doença. O que está aqui acontecendo com esse cego é algo que não estava no plano de Deus no passado. No Éden era tudo perfeito. Quando Deus criou, ele olhou e falou que era bom. Então a cura era um sinal que apontava para o passado, mas também apontava para o futuro, porque estava ali aquele que tinha poder para curar todo tipo de enfermidade e inclusive ressuscitar morto. E aquele que estava ali curando prometia uma coisa: vai chegar uma hora em que o reino de Deus virá em sua plenitude e toda a enfermidade será aniquilada, tudo aquilo que há de mal será lançado por terra, porque isso aqui é um sinal do que vai acontecer no futuro de uma maneira muito maior. E é por isso que uma pessoa curada que nós vemos no Evangelho aponta a cara para um futuro que me dá muita alegria. Se eu vejo um coxo sendo curado, se eu vejo um cego sendo curado, se eu vejo pães sendo multiplicados, se eu vejo mortos serem ressuscitados, isso gera uma certeza no meu coração, Eliane: a doença não tem a palavra final, eu não vou, a necessidade não tem a palavra final, e nem a morte tem a palavra final, porque eu sirvo aquele que venceu todas essas coisas e deu sinais para nós. Deu sinais, deu sinais. Quando eu olho a cura de Lázaro, eu não lamento a morte de João Batista. Entenda isso. Quando eu vejo a ressurreição de Lázaro, eu não fico chorando a morte de João Batista. Poxa, por que Jesus também não ressuscitou João Batista? Não. Quando eu lido com um milagre como sinal, eu celebro porque, opa, ele ressuscitou Lázaro. O João Batista ainda não foi, mas João Batista um dia será ressuscitado também. Agora, se eu trato como espetáculo: Senhor, por que você não fez lá também? E aí eu me viro contra Deus, porque eu cobro: não, ele curou lá e tinha que curar o outro também. Eu me coloco num papel acima do Senhor. Só que não, como sinal não, eu vejo: opa, Lázaro foi ressuscitado, foi uma ressurreição, Lázaro morreu depois de novo, gente. Só que ali ficou evidente uma coisa: um dia ele seria ressuscitado para viver em plenitude para todos sempre. A doença não tem a palavra final. Quando ele multiplica os pães, eu percebo também que a necessidade também não tem a palavra final, porque sobre tudo aquilo que nós precisamos, Deus age também. Então não é a necessidade que tem a palavra final, não é a dificuldade que tem a palavra final, e mesmo quando alguém morre também não, porque sinais são algo que aponta para algo muito melhor que vem depois. Amados, lidar dessa maneira com os milagres de Jesus é algo que nos leva a viver uma vida muito mais
segura na firmeza de que aquele que cuida de nós está presente em todo o tempo. Está presente em todo o tempo. Nós vemos o cuidado de Deus nos processos. E a gente precisa enxergar as coisas sobre essa ótica. Os milagres são vislumbres precoces da restauração que virá. Os milagres de Jesus não eram mágicas, eram sinais. O que Jesus queria não era impressionar as multidões, viciá-las em milagres, mas o que ele queria era mostrar que ele é alguém que nós podemos confiar de fato. Ele é alguém que tem poder de fato e que nessa manhã nós possamos agir como o autor da frase que eu trouxe no início. Um dia eu posso ter visto os milagres como mágica, e eu me tornei viciado naquilo, eu queria ser impressionado por aquilo, mas agora eu vejo como sinais. Eu até quero ver cura, eu oro por cura, eu oro por restauração, e tudo que Deus faz, tudo que vai acontecer, aponta para mim para um futuro. Olha, aquilo tudo que há de mal aqui nesse presente será aniquilado, e nós viveremos uma eternidade perfeita ao lado do nosso Deus, que é a vida eterna prometida para todos nós. O Senhor governa sobre nós, e que nós possamos viver debaixo dessa mão maravilhosa em nome de Jesus. Repete assim bem forte comigo, diga assim: eu não sou dependente de mágica. Eu sou dependente do Deus que opera sinais. Do Deus que opera sinais. Esse é o nosso Deus. Coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Isso é uma coisa que esse texto de Marcos nos mostra, que Jesus tem poder. Jesus tem poder. Todos os que tocavam nas vestes de Jesus ficavam curados. Ele tem poder. Só que o mesmo Deus que tem poder é o Deus que tem autoridade. Ele governa, eu não. Eu me submeto a Ele. E eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo, apresentando ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado. Olhe, apresente agora ao Senhor. Como eu falei aqui, Ele nos ensinou a orar para pedir milagres. Eu tenho orado pedindo milagres na minha vida. Eu tenho orado pedindo milagres na vida de outras pessoas. Olhe ao Senhor nesse momento. Só que apresente-se agora diante dEle, na confiança que você não depende do milagre em si, você depende do Deus que opera o milagre. Que você possa se entregar nas mãos do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã e Te pedimos, Senhor, Te pedimos a Tua intervenção, até mesmo as milagrosas, Senhor, que a Tua palavra nos ensina a pedir. Nós cremos que o Senhor tem poder. Nós Te pedimos isso, Senhor. Entra com cura, entra com restauração, entra com transformação, Senhor. E nós também declaramos aqui nessa manhã que a nossa dependência está no Senhor. Está no Senhor. Nós não queremos Te procurar como curiosos. Nós queremos Te procurar como filhos procuram o Pai. Senhor, nós queremos olhar para Ti e Te desejar mais até do que os milagres, Senhor. Nós queremos mais a comunhão e a intimidade contigo, Senhor. Que a nossa satisfação esteja na pessoa do Senhor e não naquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Não queremos ser filhos interesseiros, mas nós queremos ser filhos que amam o Pai em todo o tempo, que vivem a bondade do Pai em todo o tempo. Senhor, nós recebemos de Ti essa palavra, Te agradecemos, Senhor, pela Tua instrução. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
agradecemos por essa manhã na tua casa, na tua presença. Senhor, essa manhã de aprendizado, essa manhã de crescimento, essa manhã de adoração. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos direciona, tua palavra, Senhor, que nos conduz, que fala conosco. Deus, grava cada ensinamento no nosso coração. Grava, Senhor, cada ensinamento e que não se perca na nossa vida nada que temos recebido de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Aleluia. Dividir com vocês os avisos importantes da igreja e nós vamos ser liberados para irmos para casa. Pedir a atenção de vocês um minutinho, por favor. Acho que está todos falhando. Amados, lembrando a nossa programação semanal, essa semana nós seguimos normalmente, comunidade na mesa, torre de oração. Quinta-feira nós estamos aqui a partir das 19 horas para um tempo juntos. Se você tiver disponibilidade para estar conosco, venha participar desses encontros às 19 horas a torre de oração, às 20 horas a comunidade na mesa. Você é convidado para estar conosco. E nós vamos também colocar aqui para os irmãos de uma maneira mais fácil também as nossas células, os nossos grupos de célula. Você quiser fazer parte de algum grupo de discipulado da nossa igreja, eu quero te incentivar a participar. Nós temos encontros que acontecem quinzenalmente, nós temos encontros que acontecem mensalmente. Nós temos célula de homens, de mulheres, células mistas, célula de jovens, para atender a você e para te ajudar a crescer na presença do Senhor. Então fica aí esse convite. Em breve nós vamos estar colocando nos murais da igreja para ficar fácil aí a identificação. Mas caso você queira participar de alguma, me procure no final do culto, que eu vou estar te direcionando para algum dos líderes, para você estar caminhando também em comunhão com os irmãos. E eu quero fazer também um convite para convocação para os homens da nossa igreja. Sábado agora, dia 30, 9 horas da manhã, nós vamos fazer um novo mutirão dos homens aqui na igreja, para nós darmos uma ajeitada em outras coisas que ainda faltam aqui na nossa amada comunidade local aqui. Se você tiver disponibilidade, sábado, 9 horas da manhã, a gente vai dar uma ajeitada em fios aqui, a gente vai também pintar esse corredor lateral aqui, que ficou faltando da última vez, a gente vai completar agora desse lado. Então precisamos de homens. Então se você puder estar com a gente aí, sábado, 9 horas da manhã, contamos com a presença de todos os varões aí, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus nos abençoe. Um domingo de bênção, culto às 19 horas. Estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor mais uma vez, receber mais uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Coloque de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por essa manhã. Nossa oração também se direciona nesse dia pela família da Fernanda. Vamos orar pelo avô dela, o Severino. Ore pela vida dele, ele está internado, ele está no Rios D'Or ainda, né, Fernanda? Está no Rios D'Or. Nós vamos estar orando pela vida dele, orando também por toda a família. Simone pede a oração também pela Ana, que vai fazer uma prova hoje, né? Estar orando pela vida dela. E você está vendo aqui que tem uma referência aqui. Ontem nós tivemos o culto de ação de graça pela vida da irmã Elza. Vamos orar também, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Tem alguém que fez aniversário essa semana aí? Tem alguém que fez aniversário? Vem cá, Magro, vem cá, orar pela sua vida também. Magro fez aniversário. Tem mais algum aniversariante aí? Não? Amém. Vamos orar aqui também pela vida do Magro. Estenda a sua mão para cá, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um ano de vida do Magro, Deus, e te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho poderosamente.
Abençoa também, Senhor, a vida da irmã Elza. Obrigado, Senhor, pela celebração de ontem. Te pedimos que o Senhor esteja também abençoando a vida da Ana. Senhor, fará essa prova hoje. Abençoa a vida dela naquele lugar. Senhor, toma também a vida do Severino nas tuas mãos, Senhor. Entra nessa causa. Nós te pedimos que o Senhor possa fazer esse milagre, Deus. Esse milagre que é também um sinal que aponta para a sua grandeza, Deus. E tudo isso nós te pedimos para que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Cuida da família, Senhor amado. Cuida, Senhor, dos filhos, das filhas, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida da Andréia, a vida da Adriana. Toma, Senhor, a vida dos netos também, meu Deus, em nome de Jesus. Toma, Deus, a vida de todos aqueles que são amigos, que nesse dia estão também, Senhor, preocupados. Senhor, derrame a paz desses corações e que eles vejam que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, por tudo que vivemos aqui. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre sua vida hoje, permaneçam para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.